tipo de espectador que tem outras exigências, o Tudo é Verdade oferece um caleidoscópio, um panorama riquíssimo de coisas que estão acontecendo em nossa sociedade, em outras sociedades, em esse mundo nosso aqui. Mas há um cinema de reflexão. É um cinema em que o realizador, ele descreve, ele expõe, ele articula toda a representação dos fatos de uma maneira que o espectador ele é persuadido a dialogar com o que está sendo mostrado e, terminada a exibição, esse espectador pode dizer, poxa, realmente esse tipo de filme me colocou na cabeça algumas questões. O modelo desse tipo de cinema de reflexão, mais do que do cinema testemunho, é o cinema de um extraordinário artista, cineasta, que morreu tragicamente há algum tempo, chamado Eduardo Coutinho. Como não vê na maneira delicada, sensível, rica de o Eduardo Coutinho selecionar os entrevistados, diagramar os problemas e registrar com sua câmara documental coisas como os problemas do Dona Marta, como os problemas do... tudo que vocês sabem. Que Eduardo Coutinho, não é porque morreu, mas antes ele já pairava como uma expressão de consciência social, como um cineasta preocupado com os entrechoques dos grupos. O Eduardo Coutinho, ele fazia um tipo de cinema que não era um cinema de tese. O cinema de tese é aquele em que o artista expõe, descreve e articula de tal modo o registro, a encenação ou reconstituição dos fatos que, ao final, não resta ao espectador senão aceitar ou rejeitar a tese exposta. Querem ver o mais eloquente exemplo do cinema de tese? É o do Michael Moore, o cineasta americano. Quando o Michael Moore faz Fahrenheit 451, é um filme assumidamente Fahrenheit 451 é de François Truffaut. Fahrenheit do Michael Moore. Oi? Eu tive com ele, eu peguei hoje. O Michael Moore, nos seus filmes Roger e Eu, é um filme sobre a indústria automobilística e as perversões da indústria automobilística nos Estados Unidos. Ele, de modo algum, se evade, escamoteia, foge. Michael Moore vai em frente com a sua tese de que a indústria automobilística americana provocou estragos em Chicago, em Detroit, nas cidades onde tinha as suas montadoras. Quando ele faz o Fahrenheit dele, 11 de setembro, 9 do 11. 9 do 11, o Michael Moore, de modo algum, ele salta do seu ataque intenso, exasperado ao que se chama a indústria armamentista americana, ao culto da bala nos Estados Unidos. A sequência, quase todos vocês devem ter visto, o filme do Michael Moore, em que ele encurrala Charlton Heston,
o homem que foi Moisés, que foi Ben-Hur, que foi todos aqueles heróis celebrizados do cinema hollywoodiano, de repente se vê encurralado pela câmara implacável, impiedosa do Michael Moore, porque ele já estava adoentado, o Charlton Heston. Por que isso? Por que isso? O Michael Moore faz um cinema sociológico de tese, assumido, não evita de modo algum um tom peremptório, categórico, em busca da demonstração da tese que ele já tem desde o momento em que planeja o filme. Quando a gente pega um cineasta como Oliver Stone, que é outra vertente, o Oliver Stone faz um cinema de tese, cujo mais célebre momento é JFK, a pergunta que não quer calar. O Oliver Stone, ele bancou a tese do promotor, do procurador, de que houve uma conspiração do sistema americano, da CIA, dos cubanos que perderam suas fortunas depois da Revolução. E Oliver Stone, alegremente, ele banca a tese de que houve uma conspiração efetiva para poder matar, assassinar o JFK. E o filme, uma ficção, é todo ele articulado e pensado para demonstrar a gente precisamente isso. Há como negar a sinceridade dele? Não. Você pode aceitar ou rejeitar. No ano em que o Michael Moore apresentou seu Fahrenheit em Festival de Cannes, o presidente do júri era Quentin Tarantino. E jamais se esperaria que o Tarantino levantasse bandeiras, desfraudasse a premiação do filme. E o filme foi premiado em Cannes, que é um festival frufru, né? É um festival queijo camembert, né? E aí, de repente, se coloca um filme daquele que incomodou todo mundo. E lá está o gorducho do Michael Moore com a palma da mão. Primeiro documentário também. Ganhou a palma na mão. Eu lembro que eu estava em Cannes e vi um outro que também usou a mão ao receber a palma, que foi o Maurice Pialat. O filme dele, Sob o Sol de Satã, foi premiado e levou uma vaia que até quem não gostava do filme ficou compadecido. E ele fez um gesto com a mão, não, com o braço. Ele fez. O Pialat não causou a celeuma, o problema causado pelo Michael Moore. Mas o fato é que essas modalidades de cinema, o cinema de testemunho, o cinema de reflexão, o cinema de tese, são modalidades que deixam a crítica de cinema embaraçada. O crítico não é um sociólogo. O crítico, ele examina o conteúdo dos filmes. O crítico de cinema, se nós examinarmos as coleções dos vários jornais importantes que tiveram críticos, a gente vai ver em determinados momentos como filmes com problemática social foram tratados por eles. O crítico, ele não é sociólogo porque ele não detém o saber para isso. Ele não tem a metodologia científica para dissecar o fenômeno social em todas as suas complexidades.
E o tema social, ele deixa a crítica embaraçada. Não é porque ela não tenha lido Simmel, Pareto, não é porque ela não tenha lido Max Weber, não é porque a crítica de cinema ignora Spencer, Marx, até Comte, não é porque ela não leu os clássicos da sociologia, é porque ela não se habilitou para estudar a problemática sociológica de modo a pegar um filme que trata de um problema sociológico e dialogar com a metodologia apropriada. Mesmo assim, há filmes e há críticas que têm uma relação extremamente proveitosa e frutífera quando se trata de levantar a problemática do social e a sua transfiguração pelo cinema. Eu tenho uma amiga querida que é socióloga e assistiu ao filme Tropa de Elite. E ela ficou impressionada. Ficou realmente comovida com a exposição dura, intensa do Padilha, do problema da polícia, da repressão, da corrupção e tudo mais. Ela já tinha ficado impressionada com Cidade de Deus, que considerou um filme magistral, apesar de toda a parafernália formalista do Fernando Meirelles. Ela, socióloga que entende o cinema como uma arte de consciência social, de captação da realidade e disposição dos valores. Ela entendeu. E também admirou o ônibus 174, que é uma espécie de cinema de reflexão